Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Regeneração, de Alan Filho. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Por onde andará? Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Por onde andarás? Senhor das Estrelas, de Gladstone e Tim. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação.
De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, missão derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. Boa noite, irmãos. O texto de hoje é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o título é Demonstrações. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhes para tentarem um sinal do céu. Está em Marcos, capítulo 8, versículo 11. No Espiritismo cristão, de quando em quando, aparecem aprendizes do Evangelho sumamente interessados em atender a certas requisições no capítulo da Fenomenologia Psíquica. Exigem sinais do céu, tangíveis, incontestáveis. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição do gesto dos fariseus antigos. Médiuns e companheiros, outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados, quase que invariavelmente, em obediência a propósitos inferiores. Há ilações lógicas no assunto, que importa não desprezarmos. Se o espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram situadas no âmbito das tentações, com que argumento poderão impô-las os discípulos novos a seus amigos do invisível? Em vez disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Não poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas, em outros campos vibratórios. Entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos homens, do presente e do futuro. Quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da Boa Nova que procura satisfazer o insensato é distraído ou louco. Se te requisitam demonstrações exóticas, replica,
resoluto que não foste designado para a produção de maravilhas, e esclarece a teu irmão que permanece determinado a aprender com o Mestre a ciência da vida abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. Muita paz. Boa noite, meus irmãos da Casa de Isaac Lima. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso estudo. Então, juntos, porque estamos distantes fisicamente, mas espiritualmente estamos mais do que nunca juntos e unidos. Vamos primeiro agradecer por nossas vidas, pela vida dos nossos familiares e entes queridos, amigos, e pedir o amparo e a proteção para o dia de hoje, para o estudo, para todos os tutelados da Casa de Isaac Lima, que possamos sair hoje daqui, desse estudo, fortalecidos, com a certeza de que dias melhores virão, que não estamos abandonados, que Jesus, a espiritualidade amiga, mas acima de tudo, Deus está no controle. Está no controle de nossas vidas, está no controle do planeta Terra. Que essa doutrina que esclarece, trazendo luz às nossas vidas, possa ser o nosso consolo nos dias de hoje. Queridos irmãos, que possamos aproveitar o estudo. Fiquemos na paz de Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui nesse momento de afastamento, estarmos tendo a oportunidade de juntos estudarmos um pouco mais da nossa doutrina. E hoje nós estamos descobrindo todos esses meios que a mídia nos oferece para estarmos juntos e minorizar o nosso afastamento físico, mas de estreitar um pouco mais os nossos laços afetivos, laços de amor, de carinho, e que essa é uma oportunidade maravilhosa de podermos ir minorizando esses nossos laços de afastamento e podemos intensificar ainda mais as nossas presenças. Via YouTube, WhatsApp, via internet, nós estamos cada vez mais nos encontrando. E nós somos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, e hoje o nosso tema vai ser a finalidade da comunicação com os espíritos. Por que há essas comunicações com os espíritos? E esse é um princípio básico da nossa doutrina espírita, comunicabilidade dos espíritos com o plano material. Então, nós estamos aqui hoje para a gente abordar esse assunto, que é a mediunidade, que a mediunidade faculta que nós possamos nos comunicar com o plano espiritual, perceber esse plano espiritual, a sua existência, para que nós possamos entender quem são os espíritos, que somos nós sem o corpo físico. Então, quais naturezas de espíritos que nós podemos nos comunicar, que existem. Então é isso tudo que nós vamos começando a entender durante o nosso estudo da mediunidade, conforme nós vamos entendendo essa faculdade que nos é concedida por Deus para que nós possamos manter essa comunicabilidade com os espíritos que nos cercam. E a finalidade, então, dessas comunicações, a gente vai ler só um trechinho do Livro dos Médiuns, item 303, parágrafo 1º, que nos fala: já sabemos que o objetivo do Espiritismo é a melhoria moral da humanidade. Nesse propósito,
é que se inscrevem as comunicações dos espíritos. Estes vêm instruir e guiar os homens no caminho do bem, e não no caminho das honras e da fortuna. Deus não envia os espíritos para lhes aplainar a estrada material da vida, mas para prepará-los para a vida futura. Allan Kardec, Livro dos Médiuns. Então, nós vamos começando a entender o que? Nós somos todos espíritos. Né? A terceira revelação que a doutrina espírita nos traz é essa grande certeza para nós, que todos nós somos espíritos imortais. Fomos criados simples e ignorantes, questão 115 do Livro dos Espíritos, para chegarmos à nossa perfeição. Perfeição essa que é uma perfeição relativa, porque perfeição infinita é a de Deus. Então, nós, como fomos criados em um determinado momento, e fomos criados simples e ignorantes para atingir a nossa perfeição, e com a perfeição em germe em nós, para que nós possamos fazer aflorá-la ao longo, né, da nossa caminhada evolutiva. Então, como sendo a mediunidade sendo o princípio básico, essa comunicabilidade, né, sendo o princípio básico, nós vamos falar um pouquinho sobre mediunidade. Mediunidade, conceito, né, seria que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado. Então, qualquer um de nós pode ser dotado dessa disposição orgânica. Então, mediunidade é orgânica. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferir coisas mais, maior seria o número dos mudos do que os dos que falam. Isso está no Evangelho, no capítulo 24, no item 12, né? E vamos continuar falando sobre o conceito de mediunidade. Então, mediunidade é a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. É convivência e intercâmbio ao longo da nossa existência. É o desenvolvimento e aplicação das potencialidades divinas. Vós sois deuses, disse Jesus. Isso está em Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva, no capítulo 2. Então, nós vamos aqui entendendo que a mediunidade é orgânica, e Kardec coloca para nós que do Livro dos Médiuns, que é um guia, né, para que fornece as explicações sobre como utilizarmos a mediunidade. Então, Kardec nos coloca que todos nós somos mais ou menos médiuns. Todos nós possuímos a mediunidade em um determinado grau. E então, o médium, o que seria o médium? O médium é aquele, né, que, como diz o nome, a palavra médium quer dizer medianeiro, intermediário. E esta palavra, palavras mediunidade, médium, foram criadas por Allan Kardec. Então, quando ele codifica a doutrina espírita, ele também cria algumas palavras que seriam designações de algo que seria novo, né? Novo no sentido de sendo estudado, de sendo agora incorporado como uma ciência, filosofia e uma religião. Então, o médium quer dizer medianeiro, um intermediário entre os dois planos. Aquele que traz as comunicações, que percebe a presença dos espíritos, que percebe o mundo espiritual e que traz essas comunicações que recebe, né, do plano espiritual para o plano material. Então, é a faculdade humana, natural, pela qual se estabelecem as relações entre homens e os espíritos. Isso está no livro de Herculano Pires, Mediunidade, capítulo 1. Então, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium, né? E essa faculdade inerente ao homem não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos,
pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios, né? Isso está no livro dos médios, na questão 159. Mas nós vamos entender, né, que, apesar de todos sermos médios em um determinado grau, mas existem aqueles que têm uma mediunidade mais bem caracterizada. E aí, então, nós vamos entender que são chamados médios ostensivos. Então, se qualificam, né, entre aqueles que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, né, de certa intensidade, o que não depende de uma organização mais ou menos sensitiva. E aí é de se notar, né, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Nós temos mediunidades com tipos diferentes. Então, cada médium tem uma mediunidade e que pode ser bem diferente umas das outras, que difere, né, umas das outras, e que no conjunto uma complementa a outra. Então, geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, né, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Isso também está no livro dos médiuns, na questão 159. E essa crença na imortalidade da alma e essa possibilidade de comunicação entre os vivos e os mortos, ela sempre existiu. Nós vamos encontrar mediunidade sendo vistas, esses fenômenos mediúnicos, em diversos momentos da nossa vida terrena. Então, desde que nós estamos aqui no planeta Terra, nós estamos em contato com os espíritos. Só que anteriormente, naquelas épocas mais para trás, nas eras mais remotas, esse contato com o mundo espiritual, com os seus habitantes, foi interpretado de uma maneira como se eles fossem os espíritos diferentes de nós, porque eles eram os imortais. Então, nós não tínhamos essa ideia de que nós, seres humanos, também somos espíritos, e espíritos imortais. Então, nós tínhamos ideia que esses espíritos que se comunicavam conosco eram diferentes de nós. E isso deu origem às diversas mitologias. Então, nós vamos ter aí os diversos deuses mitológicos, que nada mais são do que esses espíritos que nós mantínhamos contato. Então, nós vamos ter no Egito, nós vamos ter a mitologia nórdica, africana, a helênica, né, que é a greco-romana. Então, nós vamos encontrar nas diversos povos esse contato com o mundo espiritual e compreendido como se fossem deuses. Só que esses deuses, né, eram deuses bem humanos, e tanto que as lendas criadas para explicarmos e conhecermos esses deuses eram explicados com o quê? Com as paixões bem humanas. Um deus tinha raiva, o outro tinha ira, o outro tinha inveja, o outro caluniava, mentiam, né? Como também amavam, eram queridos, se gostavam, mas também tinham paixões negativas. Então, é para a gente ver que esse tipo de contato mediúnico nós vamos encontrar nos diversos povos, nas diversas eras da nossa viagem aqui no nosso planeta. E a mediunidade, ela vai, né, se acontecer porque nós atraímos, nos sintonizamos com os diversos espíritos. E vamos nos sintonizar, começando pelos nossos pensamentos. É a nossa maneira de ser, de agir, de sentir. Isso vai nos criando o quê? Uma afinização. E com quais companheiros? Né? Que é esse que é o ponto, que é um ponto importante para nós entender. Quais são os companheiros que nós nos afinizamos? Então, quando nós nos afinizamos com bons companheiros, espíritos bons, voltados para o bem, está ótimo.
mas nós muitas vezes pensamos, sentimos também mágoas, raivas, né? Ira, inveja, maledicência. Então, são paixões nocivas, sentimentos que nós precisamos ir transformando em nós. E nós, que somos médios, né, nos sintonizamos, portanto, com essas ideias, com essas aspirações, com essas invocações e apelos. E, portanto, através do nosso pensamento ele se desloca, né, em torno de nós, e porque é transmitido para outras mentes, é levado através dos fluidos que nós estamos mergulhados como se fosse num oceano. Então, e esses fluidos são veículos do nosso pensamento, portanto, esses pensamentos eles são transportados até a outras mentes que se sintonizam nesse nosso pensar. Então, nós nos comunicaremos com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Então, vamos estar convictos, né, de que os nossos companheiros da Terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores. Mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, teremos nosso tesouro onde colocamos o nosso coração. Isso está no livro Roteiro de Emmanuel, na página 121, esse trechinho. Então, e nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos. Então, devemos pensar coisas boas, fortalecer nossos pensamentos no bem. Senão, nós vamos atrair espíritos de diversas naturezas. E essa é mais uma das finalidades dessa comunicação com os espíritos. É conhecermos as diversas naturezas de espíritos que estão ao nosso redor. Nas questões 100, até mais ou menos 130 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma classificação, né, criada por Kardec, mas dada a ele pelos espíritos, por Allan Kardec, que é o nosso codificador da doutrina, mas que foi dada pelos espíritos aí, colocando que nós somos espíritos de naturezas diferenciadas e que existem, portanto, espíritos de terceira ordem, de segunda ordem e de primeira ordem. E essa classificação, ela não é restrita a uma só classe. Nós viajamos pelas diversas ordens e classes desses espíritos, menos aos espíritos puros, mas nas diversas ordens e classes. Então, nós temos aí da terceira ordem, são umas 5 classes, na segunda ordem também. Na terceira ordem são os espíritos inferiores, imperfeitos. E na segunda ordem, os espíritos benévolos. Então, aqueles que já estão voltados para o bem. E a primeira ordem, espíritos puros, que não tem nenhuma outra classificação. E a mediunidade nos vai favorecer, né, de nós podermos ter acesso a essas naturezas diferenciadas, entendê-las, reconhecê-las, né, e poder, então, nos precaver no nosso dia a dia, no nosso lidar, ter a noção de que muitas atitudes que nós tomamos vão nos fazer nos unir com espíritos de terceira ordem ou de segunda ordem. Então, essa é a maneira que a espiritualidade, que Jesus, que Deus nos oferece para que nós possamos também começar a nos precaver sobre determinadas situações. Nas obsessões, por exemplo, que é um espírito se impor sobre outro espírito, né, uma mente que se impõe sobre outra mente,
Então, e começa com pequenas sugestões até chegar a um grau muito intenso de domínio de uma mente sobre a outra, né? Nas obsessões, nós, através da mediunidade, vamos muitas vezes conseguir ver, entender, conhecer, conversar, dialogar com esses espíritos que podem estar nos impedindo de realizarmos alguma coisa positiva, que estão nos influenciando de forma negativa. E poder até ajudá-los a encontrarem, muitas vezes, uma maneira deles agirem de forma positiva novamente, voltarem para o caminho do bem, ajudá-los a esclarecê-los, a entender situações que estão ali sendo situações difíceis para esses espíritos, né? E também de ajudar aquele que está obsedado, de poder auxiliar que aqueles companheiros que se deixam envolver por sugestões negativas, porque se sintonizam com elas, né? Que também necessitam de melhorar-se. E que a forma de se tratar uma obsessão é através da nossa transformação íntima, da nossa reforma moral. Que é através da nossa amoralidade que abrimos as brechas dessa afinização, dessa sintonia com espíritos inferiores. E falando assim das manifestações mediúnicas, nós vamos tê-las em duas partes: efeitos físicos, de pitólogos, motores de transportes, curadores, excitadores de efeitos musicais, pneumatofônicos, pneumatógrafos, aparições, de translações, suspensões. E vamos ter de efeitos inteligentes: a intuição, inspiração, vidência, audiência, psicofonia, psicografia, psicometria. E desde que a doutrina surge para nós, ela surgiu através do quê? Através da mediunidade. Foram com as comunicações mediúnicas, né, medianímicas, que os espíritos se comunicaram conosco e puderam dizer: nós existimos, estamos aqui. O mundo espiritual existe. Nós somos espíritos habitantes desse mundo espiritual. Então, foi dessa forma que a doutrina espírita pôde ser estudada, elaborada, como no seu tríplice aspecto. Senão não seria possível. Né? Se nós não tivéssemos essa faculdade de comunicarmos com o mundo espiritual, nós não poderíamos ter conhecimento desse mundo espiritual. Nós não teríamos nem conhecimento de que nós também somos espíritos, que estamos hoje num plano físico, mas que estamos aqui por um determinado tempo, mas que retornaremos para o plano espiritual. E a doutrina espírita vem, então, nos responder diversas questões que nós fazemos desde que nós estamos aqui. Em que vários filósofos, cientistas, né, pensadores de diversos tempos da humanidade se fazem essas perguntas. Quem somos nós? Espíritos imortais. De onde nós viemos? Do plano espiritual. E para onde nós vamos retornar após a morte do corpo físico? Para o plano espiritual. O corpo físico não é criado uma única vez para nós espíritos, mas sim nas diversas encarnações que nós vamos passar, nós teremos corpos físicos diferenciados. Onde vamos, então, viajar nesse mundo material, né, de acordo com a nossa evolução,
de acordo com a nossa forma de agir, de sentir, de pensar. E que nós estamos aqui com a oportunidade de melhorarmos, de nos melhorar. Nós somos médios e a finalidade de um médio é se melhorar. A finalidade de um médio, da mediunidade, dessa comunicação com os espíritos, é de poder receber essas mensagens que vão nos levar a sermos mais moralizados. E vamos voltar nesse assunto daqui a pouquinho. E nós vamos encontrar também no livro dos médiuns, falando da finalidade das comunicações, onde Kardec coloca para nós que a finalidade das comunicações pode ser perfeitamente conhecida pela linguagem dos espíritos comunicantes. Então, nós vamos encontrar essa comunicação espírita, que é a manifestação inteligente dos espíritos, tendo por objetivo uma continuada troca de ideias entre os espíritos e nós, seres encarnados, né? E aí, então, vai se dividir em comunicações frívolas, aquelas que se relacionam com assuntos fúteis e sem importância. Comunicações grosseiras, as que se traduzem por expressões que ferem o decoro. Comunicações instrutivas, as que têm por objetivo principal um ensinamento dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. As comunicações sérias, as que excluem a frivolidade, seja qual for o objetivo. Mesmo aquelas comunicações que são consoladoras para nós, dos nossos entes queridos, que podem ser comunicações sérias, porém são pessoais. A mediunidade também tem que ser vista que não é apenas algo pessoal, mas sim as comunicações, elas são para o aprimoramento da humanidade. Então, a finalidade, né, dessas comunicações com os espíritos é que, através das comunicações, nós vamos ter as provas incontestáveis da existência e da natureza do mundo espiritual. Então, nós vamos ter a prova de que os espíritos existem, de que os espíritos habitam o plano espiritual. E quais naturezas? Que são diversas. Então, nós temos de espíritos inferiores até os espíritos puros. E que, portanto, nós, ao mediunizarmos, devemos prestar atenção nas nossas comunicações. Se são comunicações de qual tipo de espíritos, né? E também as relações com o nosso mundo. E essas comunicações dos espíritos legam para nós, humanidade, uma revolução no pensamento humano. E, consequentemente, uma revolução moral da humanidade. E o próprio Kardec coloca. Em Obras Póstumas, ele coloca aqui, eu vou só ler um trecho de como Kardec coloca para nós isso. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. E é isso mesmo, né? A doutrina espírita foi, então, assim, aquele socorro do alto, trazido através da mediunidade, para que nós pudéssemos entender quem somos nós e como devemos nos comportar, como nos melhorar,
Outra finalidade, ter a certeza da imortalidade da alma. Outra finalidade, a oportunidade de melhorar-se. Nós, médios, recebemos comunicações de diversos tipos de espíritos, de naturezas diferenciadas e muitas vezes aconselhamentos, instruções morais para o nosso comportamento, para que nós possamos nos melhorar através desse esclarecimento. Podemos estudar através dos fenômenos mediúnicos, nós vamos estudar as consequências das nossas atitudes, porque uma reunião mediúnica é um campo de estudos para todos nós, encarnados. As reuniões mediúnicas, elas existem para nós, espíritos encarnados, porque nós vamos ali ver na prática o que nós estudamos nas obras da codificação. E nós vamos ter ali realmente o exemplo do nosso comportamento, das consequências do nosso comportamento. Porque nós vamos ter, através das instruções que os espíritos nos dão, dos seus depoimentos, e vamos ler lá o livro Céu e Inferno sobre isso, né? Nós vamos encontrar, portanto, vários depoimentos de espíritos que estão sofrendo ou estão felizes, de acordo com o quê? Com as suas atitudes aqui, quando encarnados. E através, então, dessas oportunidades que nos são oferecidas de estarmos em contato com o plano espiritual, nós podemos nos aprimorar. Nós podemos entender que aquelas mensagens são, antes de tudo, para nós. Que é nós que precisamos desse aconselhamento moral. Mas a maior finalidade dessas comunicações com os espíritos é o aprimoramento da humanidade. É o progresso, a evolução de toda a humanidade. Então, é a oportunidade que nos é dada de nós estarmos tendo essa chance, né, de estar ajudando, de estar servindo e assim nos ajudando. Então, esse é um momento grandioso que nós devemos aproveitar. E só para a gente terminar, nós vamos ler aqui uma pergunta do livro Diretrizes de Segurança, que fazem para Divaldo Pereira Franco. O livro, né, é escrito e são perguntas e respostas feitas a Divaldo e Raul Teixeira. E aí eles perguntam: qual a finalidade da mediunidade na Terra? E Divaldo responde para nós: a mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. Bênção de Deus que faculta manter o contato com a vida espiritual. Graças ao intercâmbio, podemos ter aqui não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, mas também o equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. É graças à mediunidade que o homem tem a antevisão do seu futuro espiritual e, ao mesmo tempo, o relato daqueles que o precederam na viagem de volta à erraticidade, trazendo-lhe informes de segurança, diretrizes de equilíbrio e a oportunidade de refazer o caminho pelas lições que ele absorve do contato mantido com os desencarnados. Assim, a mediunidade tem uma finalidade de alta importância, porque é graças a ela que o homem se conscientiza das suas responsabilidades de espírito imortal. E conforme afirmava o apóstolo Paulo, se não houvesse a ressurreição de Cristo para nos trazer a certeza da vida espiritual, de nada valeria a mensagem que ele nos deu. No livro Diretrizes de Segurança de Divaldo Franco e Raul Teixeira. Então, nós vamos dar por encerrado
a nossa participação nesse momento, agradecendo a Deus a oportunidade, a Jesus, a espiritualidade boa e amiga, e aos companheiros do Isaac Lima pelo convite que nos foi feito. Muito obrigada mesmo, que Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, com os nossos corações, reconfortado com os estudos que nos trouxe a nossa irmã na noite de hoje, vamos elevar nossos pensamentos a Deus Pai, ao Mestre Jesus e agradecer por nos ter permitido estar aqui para mais um aprendizado dessa doutrina que nos esclarece e consola. Te pedimos, Jesus, tuas bênçãos de saúde e paz para o nosso planeta, neste momento de aflição pelo qual passamos. Senhor Jesus, aumentai a nossa fé e acalma os nossos corações. Que esta casa de amor e caridade, o CEIU, continue unindo a todos os trabalhadores, mesmo de forma virtual, para nossas reuniões e estudo. Que essas vibrações de amor e paz, união, possa se espalhar por todo o planeta. Que assim seja, graças a Deus. Ao final desta reunião, nós só temos a agradecer a todos os que nos ouviram, todos os que participaram desta reunião, todos os que interagiram. Agradecemos a todos aqueles que colaboraram para que a reunião fosse feita nesta noite. De forma geral, agradecemos a todos os nossos irmãos e irmãs que colaboraram. Uma boa noite a todos, que todos possamos ter uma próxima semana de muita paz, harmonia, equilíbrio e que estejamos prontos para nos reencontrar na próxima semana. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Manto de Luz, de Wagner Souto. Em momento de desesperança, almas em tormento, foi semeada a luz, qual um manto colocado em densa terra, espargindo um brilho que seduz, consolando nosso sofrimento, explicando tudo, ensinando como agir, que o mal não está lá fora. O importante nessa hora é mexer no interior, fazendo o bem surgir. Que o perdão é a grande magia na ofensa, mágoa é brasa presa à mão, pois o mal não está lá fora. É importante nessa hora ter o bem no interior para transformar a ação. Ó Deus, que esta candeia que ilumina tudo em derredor ajude o homem na jornada que ele tem, onde a ciência
ciência e o raciocínio vem plantar a fé em novo tempo de expansão do bem. Em momento de desesperança, almas em tormento, foi semeada a luz, qual manto colocado em densa treva, espargindo um brilho que seduz, consolando nosso sofrimento, explicando tudo, ensinando como agir, que o mal não está lá fora. O importante nessa hora é mexer no interior, fazendo o bem surgir. Que o perdão é a grande magia da ofensa. Água é brasa presa à mão, pois o mal não está lá fora. É importante nessa hora ter o bem no interior para transformar a ação. Ó Deus, que esta candeia que ilumina tudo em derredor ajude o homem na jornada que ele tem, onde a ciência e o raciocínio vêm plantar a fé em novo tempo de expansão do bem.